tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Siqueton. Estou com a campanha para... em primeiro lugar, inscrevam-se aqui nesse canal. Estou com a campanha para bater a meta de 2.000 inscritos no meu canal de anime e mangá, que é o canal Mangaton, cujo link está aqui na descrição. Vamos bater 2.000 inscritos até amanhã, se Deus quiser, certo? Falta menos de 80, certo? Tem uma falta de menos de 80 inscritos. Então, um pouco, não, mais de, menos de 80. Então, inscrevam-se todos lá, certo? Agradeço a todos. O link está aqui na descrição. Bem, ontem, o Sapopemba, ele veio fazer uma outra resposta. Pior até que as outras duas. E esse vídeo que eu vou fazer agora, ele tem um aspecto de palavra final. A minha palavra final para aposentar de vez o senhor Sapopemba, certo? Os primeiros 10 minutos do vídeo dele, os primeiros 10 minutos, você vê o seguinte, que ele tentou jogar a seguinte carta. Tentou jogar, mas não colou. Uma coisa que o brasileiro adora, que para a maioria dos brasileiros é o argumento supremo. Que essa história de o Matheus se exaltou, o Matheus falou com raiva, o Matheus demonstrou raiva, etc. E olha aqui como eu sou mansinho, né? Eu debocho dele, eu sou todo mansinho. Então, a fala mansa, certo? Mostra uma inteligência superior, né? Na cabeça dele, certo? Na cabeça dele, na cabeça de muitos brasileiros, da fala mansa se segue uma inteligência superior. Acreditam que fala mansa é um sinal de que a pessoa é inteligente, que quando a pessoa fala de uma maneira exaltada, essa pessoa é burra, né? Mesmo com você ouvindo muitos argumentos. E isso é muito típico do Sapopemba. Que veja, eu dou lá vários argumentos contra o Ciro Gomes. E o Sapopemba, ele considera que diante de todos esses argumentos, certo? Como ele ficou com raiva, certo? Como ele falou aqui ali, com raiva, ele não tem razão, ele não tem argumentos contra o Ciro Gomes, ele não tem motivações racionais. Isso só pode ser por alguma guerra pessoal, alguma guerra política local, algum interesse oculto. Ele ignora completamente os argumentos. Para ele, tudo gira em torno de essa pessoa fala manso ou não, né? E essa fala mansa seria uma grande virtude intelectual, certo? E a fala mansa seria o único sinal de que alguém é um interlocutor racional. Fala mansa, certo? Que uma coisa... Isso aí é hermenêutica da suspeita de baixa categoria. O Sapopemba, ele, de fato, eu considero até hoje o oponente de nível mais baixo que eu já encontrei aqui no Siqueton. Ele é um oponente muito fraco, mas muito fraco mesmo, certo? Em primeiro lugar, ele é um sujeito que, quando você fala o seguinte, que ele... Eu falo logo no começo, eu falo o seguinte: ele ousa considerar que eu estou em uma determinada unidade de ação por andar, ou melhor,
ter em algum momento algum envolvimento com um certo tipo de gente. E ele, no caso, eu não posso, para ele eu não poderia considerá-lo parte de unidade de ação nenhuma, por ele andar e defender, andar com certas pessoas e defender certas pessoas, certo? A resposta dele que ele dá é: tá, sim, é isso aí, né? Ou seja, esse sujeito, ele exige ser julgado com uma caridade hermenêutica que ele não dispensa aos demais. Aí depois ele faz o seguinte deslocamento de meta, né? Ele faz a seguinte ignorância: mas então nisso aí nós os dois estariam errados, né? Mas a discussão não é essa. A discussão é que tenta considerar certas pessoas são partes de uma unidade de ação por terem contato com determinados agentes, e ele em seguida rejeita completamente isso em relação a ele mesmo. Certo? A questão é só essa. E uma pessoa que faz isso aí, isso é algo que parece-me... Veja, a minha divergência com o Sapopemba não é uma divergência intelectual, é uma divergência de atitude moral. Esse sujeito aí é uma pessoa que gosta muito de ver o mal nos outros, mas querer ser julgado com uma caridade assim extrema, certo? Ele é muito... Isso é uma coisa que é muito bizarra, muito grotesca. Ele faz insinuações maldosas o tempo todo, certo? E não aceita que se faça nada em relação a ele mesmo. É horrível, né? Ele é extremamente confuso. Por exemplo, no vídeo anterior ele falou o seguinte, né? Eu dialogo com todo mundo, né? E o Mateus é só quem estiver em concordância com ele com tudo. Aí quando eu mostrei que no meu caso eu dialogava com muitas pessoas com as quais eu discordava, ele falou exatamente o contrário, né? Não, para o Mateus tem esse negócio de dialogar, para mim não, eu só dialogo mesmo com quem eu concordo. Esse cara é muito confuso. Ele defende que o Ciro Gomes, certo, é uma figura a ser julgada mais favoravelmente, certo, que o Bolsonaro, que não sei quem, que o Ciro Gomes estaria em maior conformidade com o projeto de poder dele, né, com o projeto de desenvolvimento, que é um projeto desenvolvimentista. Já nós chegamos lá, né, e logo em seguida ele diz: não estou defendendo o Ciro Gomes, certo? Não estou defendendo o Ciro Gomes. Logo em seguida, certo? Esse cara é muito confuso. Esse cara é muito confuso. Ele é extremamente confuso. Esse Sapopemba. Ele se contradiz o tempo todo em coisas muito... coisas assim muito banais, assim, né? E veja que ele começa a dizer que mas defender minha defesa de Ciro, minha defesa de Fábio Inácio não é relevante. Isso aí não é relevante, né? Que eu falei de Ciro, Fábio Inácio, Aldo Ribeiro, isso não é relevante. Sim, é relevante porque o que nós estamos discutindo é exatamente o fato de a qual unidade de ação ele pertence. Certo? É isso. Qual unidade de ação ele pertence. Ele quer discutir a qual unidade de ação os outros pertencem. E ele não aceita que se discuta, que se coloque em questão a qual unidade de ação ele pertence. E veja o seguinte.
Ele mesmo admite agora que tem critérios, certo, para desprezar ou não um determinado interlocutor. E ele aponta já no vídeo anterior que critérios são esses. Por exemplo, Farinazo. Qual é a razão para ele rejeitar o Farinazo? Porque o Farinazo é contra a reindustrialização do Brasil. Ao mesmo tempo, ele não tem tanto pudor em rejeitar o Aldo Rebelo e o Ciro Gomes, sabendo que eles fazem parte dessa unidade de ação jacobina chamada Foro de São Paulo. Certo? Que é o grande corruptor dos costumes na América Latina. Quem foi o implantador na América Latina? No caso, vamos lá. Quem foi o implantador na América Latina da política de drogas dos globalistas? O Foro de São Paulo. Quem foi que o implantador dessa política? Quem é o grande implantador dessa política abortista? O Foro de São Paulo. Quem é o grande implantador na América Latina das pautas da Unesco e da Unicef? Foro de São Paulo. Ou seja, ele não entende, na cabeça dele é muito difícil entender, certo? E ele claramente não entende isso, né? Que o estamento burocrático, que no Brasil está umbilicalmente ligado à esquerda, isso é o que a própria esquerda diz, a própria esquerda já diz isso aí abertamente há muito tempo, que a maioria dos funcionários públicos, se você for ver bem, são petistas, a maioria dos grupos que vivem às custas do Estado são petistas, são ligados à esquerda partidária política, certo? Direta ou indiretamente. Então, ele parece não entender que a esquerda na América Latina é o grande agente efetivador disso aí. E no caso do Brasil, o efetivador desse projeto esquerdista é uma esquerda umbilicalmente ligada e dominada pelo estamento burocrático. Tem uma relação simbiótica com o estamento burocrático. Você vai defender qualquer projeto desenvolvimentista, você já vai estar fortalecendo o Brasil, o estamento burocrático. Que sim, a burocracia tem ideologias intrínsecas, certo? Isso é uma coisa que já é muito conhecida há muito tempo, né? Há muito tempo, existe um longo processo quanto a isso aí, que passa por La Salle, né, etc. Em qualquer país do Ocidente, o estamento burocrático é um efetivador do esquerdismo e da revolução cultural. E ele é um agente principal, isso aí, certo? No caso, não... A esquerda latino-americana, e no caso do Brasil, ela é uma esquerda burocratizada, e eu ouso dizer que o estamento burocrático de quase todo mundo, certo? Nisso aí está umbilicalmente ligado a todas as pautas de revolução cultural. Por exemplo, nos próprios Estados Unidos, as grandes fundações foram um agente corruptor de financiamento da intelectualidade, não foram? Foram. Mas a verba pública federal também foi um agente corruptor maciçamente. Maciçamente. A ONU, que em grande parte é um órgão dominado pela união dos vários estamentos burocráticos sob o domínio do americano e dos estamentos burocráticos europeus, não foi um agente histórico relevante para a implantação dessa pauta da revolução cultural? Foi.
Agora, intelectualmente falando, é muito claro que o Sapopemba parece pensar nos seguintes termos: existe alguma oposição essencial entre Estado e mercado. O mercado seria o corruptor e o Estado seria o estamento burocrático seria uma força amorfa, uma força disforme, né? E que você combater, e que no caso você deveria sempre ficar do lado do fortalecimento dos estados, certo? Ignorando qual é a ideologia dos agentes políticos burocráticos, certo? Ele parece acreditar que o estamento burocrático não tem nenhuma ideologia, o que é falso no Brasil. E o Brasil é um país onde o estamento burocrático já acumula, isso o Raimundo Faoro já mostrou, poder demais, diga-se de passagem. O estamento burocrático já acumulou poder demais no Brasil. E no Brasil o estamento burocrático é notavelmente esquerdista. É só você ir a qualquer sindicato, que no sindicato você vai ver isso aí. Só você ir a qualquer repartição pública. E essa repartição pública você vai ver isso aí na repartição pública. Então, assim, certos pontos desse Sapopemba são absurdos. Vá a uma repartição pública e veja quantos deles lá são defensores do atual projeto de poder do Brasil. A maioria. A maioria deles são defensores do atual projeto de poder. E eram defensores já, mesmo nos momentos onde ele esteve afastado. Será que ele acha que esse povo, que membros do estamento burocrático, não tem poder de ação? Olha, isso é uma coisa que a própria esquerda brasileira é abertamente a favor do estamento burocrático. Hoje em dia, no início não era assim. No início não era assim, certo? E ela mesma, se você for ver os políticos do PT, dizem abertamente que são ligados a cúpula do funcionalismo público. O Sintserv, por exemplo, ele é um órgão notavelmente ligado ao PT e ao PCdoB. Acho que isso não tem nem questão, certo? A não ser que ele ache que o estamento burocrático ele é uma coisa amorfa e não dono do Brasil, como de fato é. Agora, critério de discriminação, fechando parênteses, o critério de discriminação dele é claramente essa pauta desenvolvimentista. O critério pelo qual ele elimina ou não alguém. O mais importante é a pessoa estar ligada ao desenvolvimentismo. Não importa a qual unidade de ação a pessoa sirva, a pessoa pertence. Mesmo que essa unidade de ação seja uma unidade de ação que ele sabe que é oposta ao reinado social de Cristo. Contra o que ele diz. Ou seja, na verdade, o fim último da política para o Sapopemba é a efetivação de um desenvolvimentismo. E nisso aí, ele é muito próximo dessa síntese bizarra entre marxismo e desenvolvimentismo que impera que impera a academia e a intelectualidade brasileira. Eu estou dizendo que o Sapopemba é marxista? Não. Não estou dizendo que ele seja marxista. O desenvolvimentismo, na verdade, é, economicamente falando, uma extrapolação, desenvolvimento do keynesianismo. Mas ele tem uma tendência a achar que o aspecto econômico é um aspecto que na política é mais importante que a implantação de uma ordem social moral, a implantação de uma ordem social tradicional,
Isso aí, o que isso tem a ver com a doutrina social da igreja? Respondo, nada. O que isso aí tem a ver com ordem política tradicional? Nada. O libertarianismo está mais próximo de uma ordem política e social tradicional católica. O libertarianismo, não sou libertário, que isso aí que esse cara defende, que é um domínio completo de uma tecnocracia burocrática, uma mistura de tecnocracia e burocracia estatal desenvolvimentista. Agora, na cabeça do Sapopemba, e isso é uma coisa que eu não sei, talvez seja um resíduo do marxismo, não sei, é um economicismo de caráter socialista. Mas ele só consegue explicar tudo a partir de movimentações de forças econômicas. Por exemplo, ele diz que o marxismo cultural, na verdade, é algo que pode ser plenamente explicado em termos de globalização. Meu amigo, de globalização, de financiamento de ONG, de esquerdismo, financiamento de globalistas, de financiamento de empresas americanas, fundações americanas, trusts americanos, não sei mais o que, né? Amigo, a obra de Lucas, História e Consciência de Classe, o que é que ela tem a ver com globalização? História e Consciência de Classe é um marco disso que se chama de marxismo cultural. Certo? Não vamos nem falar do resto da obra do Lukács, certo? História e Consciência de Classe do Georg Lukács, né? Não vamos nem falar do resto da obra do Lukács, que ele escreveu quando ele estava lá na União Soviética, né? Ele foi banido lá para o Uzbequistão pelo Stalin em um certo momento, né? Ele que agradava tanto o Stalin, né? Lá eu acho que ele não estava sendo financiado por globalista nenhum, por plutocrata nenhum, né? O próprio Antônio Gramsci, né? A grande parte, a parte mais importante da obra dele é uma coisa que foi escrita na cadeia, né? Que são os cadernos do cárcere. Diga-se de passagem, ponto central desse marxismo cultural, especialmente na Europa, certo? Era a defesa, foi por muito tempo, certo? A defesa das culturas regionais contra a massificação cultural internacional. Defendiam autonomias regionais, línguas regionais. Então, como é que você vai explicar marxismo cultural em termos de globalização? Isso não faz sentido. E, aliás, os assim chamados marxistas ocidentais, certo? Muitos deles são, a grande maioria é oposta à globalização até hoje. Ou seja, não tem como você explicar marxismo cultural e o marxismo ocidental apenas em termos de globalização. Claro que provavelmente ele está fazendo uma mistura na cabeça dele com as outras causas da revolução cultural. Agora, o estamento burocrático foi uma força de ação uniforme, certo? No Ocidente, no sentido da efetivação da pauta
da Revolução. Uau! O estamento burocrático foi, certo? Ele parece acreditar que políticos e demais membros do estamento burocrático, servidores públicos, etc., são pessoas sem ideologia nenhuma, que simplesmente elas são pessoas imaculadas até serem tentadas pelo dinheiro capitalista. Bem, eu não preciso dizer que isso aí é algo claramente absurdo, né? Claramente absurdo, mas assim, o Sapopemba, intelectualmente falando, ele é muito fraco. Por exemplo, ele diz que eu sou ibero-americanista. Bem, o que é o ibero-americanismo? Quais são os pensadores do ibero-americanismo? Ele diz que o idealismo dele é próximo o idealismo dele está mais próximo do Arlindo Veiga dos Santos. Bem, ele não sabe o que é idealismo. Que idealismo é esse? É o idealismo do Berkeley? É o idealismo alemão? Se fosse falar isso para o Arlindo Veiga dos Santos, ele ia dizer: cala a boca, burro! Cala a boca, burro! Certo? Se fosse falar bem de idealismo para o Arlindo Veiga dos Santos, ele ia dizer: cala a boca, burro! Né? Complicado isso aí, né? É um sujeito que não... Por exemplo, o que ele leu de desenvolvimentismo, certo? Foi... O que é que ele leu de desenvolvimentismo? Enéas e Bautista Vidal, certo? São políticos divulgadores do desenvolvimentismo. Não vamos nem falar dos clássicos internacionais. É dos clássicos brasileiros. Ele leu Alberto Guerreiro Ramos, não leu. Ele leu Álvaro Vieira Pinto, não leu também. Esse povo do ICEB, eu acho que ele nunca leu nada. Ele leu, ao menos o Celso Furtado, não leu. Simonsen não leu. Né? Eu não sei nem o que é que esse cara aí, ele não é um interlocutor sério. Ele não sabe nem o status question disso que ele diz defender. Isso que ele defende, né? Agora, vamos julgar agora o Sapopemba com a caridade hermenêutica que ele dispensa aos demais, aos que não concordam com ele, né? Com a hermenêutica da suspeita que ele dispensa aos demais. Sapopemba, ele é apenas um militante socialista, provavelmente, certo, ligado ao PDT, e isso é muito claro nesse discurso, no fato de que, para ele, o critério último da ação política é o desenvolvimentismo e não o catolicismo. O critério de orientação dele no meio da ação política é o desenvolvimentismo. O discurso esotérico dele é um discurso esotérico, pedetista e socialista, certo? Provavelmente socialista, certo? Com traços esquerdizantes fortes, centrado em um desenvolvimentismo burocrático e em menor grau tecnocrático. Isso é o discurso esotérico dele. Na verdade, isso é o discurso esotérico, não é o exotérico, perdão. O discurso exotérico dele é o discurso católico, né? Esse é o discurso esotérico dele. É um discurso esquerdista, desenvolvimentista, o esotérico. E o exotérico é o discurso católico tradicional, no qual ele não parece acreditar muito de fato. Ou é algo puramente abstrato no pensamento dele. Que ele não tem pensamento, esse cara não sabe de nada. Fundamentalmente isso, né? Espero que depois desse vídeo ninguém leve mais o Sapopemba a sério. Um forte abraço a todos e até logo.